Bom dia, hoje são 22 de março de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 57º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos, obviamente fundamentalistas, Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia, doutor, e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois, como já disse, são cristãos fundamentalistas. Eles leem a Bíblia ao pé da letra, de forma literal. Eles não conseguem ver os erros que estão na Bíblia, as contradições que estão na Bíblia, as lendas que estão na Bíblia, as ingenuidades que estão na Bíblia, os absurdos que estão na Bíblia. Eles não veem porque a crença religiosa, como já dizia Sigmund Freud, conduz o homem a um estado equiparável à demência. Na crença religiosa, o homem perde sua inteligência, perde sua razão, sua racionalidade, correto? Muito bem. Antes de entrar no livro de Norman Geisler, vou mostrar agora um erro na Bíblia, correto? Não uma contradição, um erro. Muito bem, antes de entrar nesse erro com base no texto de Norman Geisler, antes disso, vou aqui mostrar a você três coisas no quadro. Sobre o Sigmund Freud, o livro dele aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão aqui é a religião. Então, peguei uma frase aqui de Freud e uma passagem dele neste livro, coloquei aqui no quadro, correto? Então vamos aqui rapidamente fazer uma pequena análise sobre três trechos aqui no quadro, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Coloquei assim: Sigmund Freud, Nietzsche e o Addison do Vale. Sigmund Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. O Nietzsche nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Você vê aí que quando o Freud nasceu, ou melhor dizendo, quando o Nietzsche nasceu, o Freud tinha apenas 12 anos de idade, não é isso? 12 anos. Nietzsche aí já estava há 12 anos no planeta Terra. Muito bem. Sigmund Freud, como todos sabem, não é? Pessoas que gostam de ler, Sigmund Freud foi médico neurologista, o pai da psicanálise, o homem aqui que deu início à psicanálise no mundo em que ele vivia ali. A psicanálise se resume a Freud e nada mais. Freud era judeu, recebeu de seus pais educação judia, a Bíblia hebraica, que faz parte hoje da Bíblia cristã, não é isso? Freud era judeu e foi ateu. Ele combateu ferozmente com inteligência e não com ações agressivas. Ele combateu a ilusão chamada religião. Sigmund Freud. Já o Nietzsche é o filósofo alemão, não é isso? Nietzsche. Em uma das passagens de Nietzsche,
em uma delas, ele diz o que está aqui. E isso aí já mostrei em vídeo para vocês, não é isso? Em que o teólogo brasileiro falecido Rubem Alves, numa palestra dele, ele se refere a essa afirmação de Nietzsche. Então o Nietzsche diz assim, né? Como aí está. E aqui o Adson do Vale. Adson do Vale é um internauta, eu não o conheço. Não o conheço. Ontem, em meu vídeo número 56, o Adson do Vale escreveu o que está aqui, que é muito importante. E aí resolvi aqui fazer uma comparação. Correto, gente? Então vamos aqui. Sigmund Freud, nesse livro aí, esqueci aqui agora a página. Nesse livro, o Sigmund Freud diz assim, em relação à religião. Ele diz, o que? A religião. A religião contém um sistema de ilusões, veja aqui, de desejo, veja aqui, ilusões de desejo, com recusa da realidade, não é isso? Como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. Então, sobre religião, Freud, como ninguém, diz aqui uma verdade que é incontestável. Qualquer religião, seja ela qual for, é um sistema de ilusões. Ilusões apenas. Sistema de desejos. E essas religiões, todas, recusam a realidade. Elas se recusam a ver o mundo como ele é. E o Freud diz, com razão, que essa característica da religião, ou seja, esse conjunto de ilusões, ele é encontrado quando uma pessoa passa por um estado de demência, a pessoa está com problemas mentais, essa pessoa se desliga também do mundo. Assim também o homem religioso, a comparação aqui do Freud. E ele diz que a religião, resumindo, é uma confusão alucinatória radiante. E isso aqui é fácil de a pessoa chegar a essa verdade, não é? Estude o homem profundamente religioso, veja o que ele diz, veja o que ele faz em nome da religião, em nome dos deuses. E aí você dará razão ao Freud. Muito bem. Na mesma linha, o filósofo Nietzsche, alemão, dizia também, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. Eis aqui outra verdade. Se você pegar 3 pessoas de 3 religiões diferentes, cada uma delas vai ver seu Deus como verdadeiro. Já os deuses das outras são falsos. Cada pessoa de uma religião vê a sua como a correta. As outras estão erradas, não é isso? Então você vê, cada pessoa de sua religião vê o seu livro como sagrado, entre aspas. E aí você vê que a pessoa realmente perde sua inteligência, tem sua inteligência paralisada em razão de sua crença religiosa. E o Adson do Vale, o internauta, ontem na minha página, né, no YouTube aí, no meu vídeo, ele escreveu o que está aqui. Veja o que o Adson do Vale diz. Há alguns tempos atrás, fui um crente, veja aí, fui um crente fundamentalista. O que é um crente fundamentalista? São principalmente os evangélicos e protestantes, que leem a Bíblia como de forma literal, não é? Que não veem na Bíblia seus erros, suas lendas, suas contradições, seus absurdos, seus mitos, etc. Então, o crente fundamentalista, ele vive uma ilusão, ele vive uma confusão alucinatória radiante, como diz aqui Sigmund Freud. Então, o Adson do Vale está dizendo
que ele foi, há muito tempo, um cristão fundamentalista. Ele acreditava na tal inerrância, mesmo vendo algumas contradições, até que fui considerar a Bíblia com imparcialidade. Então, quando o Addison do Vale era um cristão fundamentalista, que acreditava realmente que a Bíblia não possuía erros, contradições, lendas e absurdos, então ele, naquele tempo, acreditava nisso. Até que ele resolveu, ele lia a Bíblia, mas ficava ali inquieto diante de muitas contradições. Mas, por causa da crença dele, ele deixava de lado essas contradições. Só que elas eram muito fortes e ele estava ali em dúvida. Até que, num certo dia, diz aí o Addison do Vale, ele passou a considerar a Bíblia com imparcialidade. Veja aí. Ele aqui resolveu estudar a Bíblia, num certo dia, com imparcialidade. Veja aí. Ou seja, estudar a Bíblia como se estuda um livro qualquer, com seriedade. E aí ele descobriu que tudo é ilusão realmente. Então ele diz, até que fui considerar a Bíblia com imparcialidade. Comecei a pensar, ei rapaz, aqui é o bom, ó. Quando você começa a pensar, aí pronto. Aí, meu amigo, ninguém segura você. E aí o Addison do Vale começou a pensar, espere aí, eu pego a Bíblia, vejo aqui muitas contradições, mas os meus líderes religiosos dizem que não há contradição na Bíblia. Mas elas estão aqui, eu estou vendo de forma clara. Essa foi a guerra interna do Addison do Vale, até que ele conseguiu estudar a Bíblia com imparcialidade, sem o objetivo de ser contra ou a favor, com imparcialidade. E aí ele foi ao caminho da verdade, começou a pensar, fui pesquisando e encontrando mais e mais contradições, tanto na Bíblia como também na história hebraica e na história da canonização da Bíblia, quanto na criação do cristianismo até os dias de hoje. Então, o Addison do Vale era um cristão fundamentalista. Ele tinha aqui uma ilusão muito forte, que ele trazia uma confusão alucinatória radiante, como já dizia Freud. E aí ele começou a estudar com imparcialidade, com responsabilidade, a Bíblia em si. E aí ele viu que a Bíblia é um mundo cheio de contradições, lendas, mitos, alegorias, erros de toda espécie, absurdos daquela época. E ele viu isso não só na Bíblia, como também na história hebraica, na história da formação da Bíblia e também aqui na formação do cristianismo, que é uma religião monoteísta. E aí o Addison do Vale conclui, agora sei que a religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Fecha aspas aí. Portanto, um esclarecimento rápido aí sobre 3 aqui afirmações. Uma do Sigmund Freud, médico neurologista, pai da psicanálise. Outra afirmação do filósofo alemão Nietzsche. E aqui uma narrativa da época em que era cristão fundamentalista, o Addison do Vale. Agora vamos mostrar mais uma vez, aqui com o livro do Norman Geisler, que é um cristão fundamentalista, mais um erro que está na Bíblia. E você rirá muito com as explicações aqui do Norman Geisler. Vamos lá. Muito bem. Vamos entrar agora na Bíblia e no livro de Norman Geisler. Na narrativa lendária bíblica,
temos ali o caso do rei Davi, não é isso? O famoso rei lendário, rei Davi, matando o gigante Golias, não é isso, gente? Davi pegou o gigante Golias, o filisteu, cortou-lhe a cabeça, não é isso? E aí, quando Davi matou o gigante Golias e cortou a cabeça do gigante Golias, para onde o rei Davi levou essa cabeça, hein? Para onde, você sabe? A Bíblia tem a resposta. Mas aí está o erro. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Coloquei aqui a pergunta, não é isso? Davi levou a cabeça de Golias para onde, hein, gente? Será que foi para Sobral, terra em que nasci, aqui no estado do Ceará? Será que foi para Hebrom? Será que foi para Samaria? Será que foi para Jerusalém? Para onde, hein? O rei Davi levou a cabeça do gigante Golias. A Bíblia responde em 1 Samuel, capítulo 17, e botei aqui versículos 51, 54 e 57. Isto aqui é outra coisa. Vamos aqui primeiro. Então vamos ler o que está aqui nestes versículos para responder a pergunta feita lá em cima, não é isso? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 51, 54 e 57, diz assim: Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Fecha aspas aí. Pronto. Agora a Bíblia deu a resposta, não deu? Agora você, internauta, sabe me dizer para onde o rei Davi levou a cabeça do gigante Golias? Levou a cabeça do gigante Golias para Jerusalém, não é? Não é isso o que está aqui na Bíblia, gente? É. Veja aí, ó. Tomou Davi a cabeça do filisteu, que é do gigante Golias. Ele cortou a cabeça do gigante e a trouxe, isto é, trouxe a cabeça do Golias, do gigante Golias, para onde? Para Jerusalém. Pronto. Aí está a resposta da Bíblia, não é, gente? A resposta é esta aqui, ó. Só que isso aqui, gente, está errado. Está errado. E é fácil explicar esse erro. Qualquer teólogo sério sabe disso. Mas o Norman Geisler, como ele é um cristão evangélico fundamentalista, ele tenta não enxergar os erros da Bíblia, as lendas da Bíblia, os mitos da Bíblia, as contradições da Bíblia, os absurdos da Bíblia, porque se enxergasse, ele não seria, obviamente, um defensor aí da Bíblia, não é? Mas então, como ele é fundamentalista, ele não enxerga a verdade que está no próprio texto da Bíblia. E aqui vou mostrar mais ainda. Muito bem. Então aqui em 1 Samuel, gente, capítulo 17, versículo 54, está dito que o rei Davi, naquela lenda, o rei Davi, o famoso rei Davi, que não era rei aqui na época, o Davi pegou o gigante Golias, o matou e cortou a cabeça do gigante Golias. Assim que ele terminou de cortar a cabeça do gigante Golias, veja aqui a Bíblia, ele cortou a cabeça do gigante Golias e aqui no versículo seguinte, ele pegou a cabeça do gigante Golias, ato contínuo,
e aí voltou para onde estava o rei Saul, que não era Jerusalém aqui. Muito bem, então aqui você vê claramente que o rei Davi, o famoso Davi, que na época aqui não era rei, ele matou o gigante Golias, levou a cabeça do gigante Golias para onde estava aqui o rei Saul. E aqui não era Jerusalém, como está escrito aqui no versículo 54. Aqui é mais um erro na Bíblia. Veja o versículo 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, no caso aí o gigante Golias, não é isso? Abner, que era aqui um guerreiro, Abner o tomou, ou seja, pegou o Davi e levou o Davi à presença do rei Saul. Na época que o rei Saul era o rei de Israel. Então, o Davi, que não era rei aqui ainda, ele foi conduzido pelo Abner à presença do rei Saul, correto, gente? E diz aqui o que a Bíblia? Que o rei Davi, trazendo ele quem? O rei Davi, trazendo a cabeça do filisteu. Então você vê aqui que o erro na Bíblia, nesse caso aqui, está no versículo 54. O Davi, aqui, jamais levou a cabeça do gigante Golias para Jerusalém, como está escrito aqui. É um erro claro, fácil de explicar e que é do conhecimento de qualquer pessoa séria, teólogos sérios, historiadores sérios da história hebraica. Correto, gente? Então você vê aqui que o que está em 1 Samuel, afirmando que o rei Davi levou a cabeça do gigante Golias para Jerusalém, isso aqui é no tempo em que o Davi ainda não era rei. O Davi, gente, era filho de Jessé. Davi era filho de Jessé. Seu pai chamava-se Jessé. Não confundir com aquele cantor brasileiro, né? O Jessé, que canta aquela música, né? Cantava: se o veleiro repousasse na palma da minha mão. Esse Jessé aí é brasileiro, morreu, não é? Esse Jessé aí não existia no tempo do rei Davi. Então o pai do rei Davi chamava-se Jessé, que nada tem a ver com aquele cantor brasileiro, correto, gente? Não confundir as coisas. Muito bem, então aqui, gente, está dito que a cabeça do gigante Golias foi levada pelo rei Davi para Jerusalém. E aqui está o erro. Nesse tempo aqui, o rei Davi jamais havia colocado os pés em Jerusalém, porque se ele fizesse isso, seria morto pelos jebuseus. Jerusalém, nessa época aqui, era dominada, habitada pelos jebuseus. Então o rei Davi nunca colocou os pés em Jerusalém, como está dito aqui. Muito bem. Então você vê que aqui o rei Davi está diante da presença o Davi está diante da presença do rei Saul, não é isso? O rei Saul aqui era o rei de Israel, correto, gente? Muito bem. Agora, para explicar que isso aqui está errado, é preciso que você pegue a mesma Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 3, 4, 5, 6 e 7, os principais. Gente, o decurso de tempo do que está escrito em 1 Samuel para o que está escrito em 2 Samuel, muitos anos aqui, gente, se passaram. Aqui é outra situação. Então vamos aqui. Está escrito assim, os principais versículos. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Veja aí. Aqui o Davi já era rei de Judá, aqui nesse momento, rei de Judá, certo? Ele morava em Hebrom e não em Jerusalém. Davi até aí não havia colocado os pés em Jerusalém. Ele não podia ir a Jerusalém, como aqui está dito que ele foi a Jerusalém. Não, está errado. Muito bem. Então aqui está dito que os anciãos de Israel foram ter com o rei em Hebrom, perante o Senhor Deus hebreu, não é isso? Criado pelo povo hebreu.
E esse povo ungiu Davi rei sobre Israel. Veja aqui. Vou ler todinho o versículo para depois explicar. Da idade de 30 anos era Davi. Davi aqui já tinha 30 anos. E aqui não. Aqui ele era um jovem ainda. Muito bem. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Reinar, o Davi aqui, em Judá. Muito tempo depois aqui da morte do rei Saul. Então aqui está escrito em Hebrom, veja aí, sempre em Hebrom. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. O rei Davi, viu? Reinou 7 anos e 6 meses em Judá. E depois, quando ele conquistou Jerusalém, em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Correto? Aí aqui está escrito: partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Olha aqui, gente. Partiu o rei. Que rei? O rei Davi. E aqui o rei Saul já era morto há muito tempo. Então, quando o rei Saul morreu, depois de muitos anos, mesmo depois de seu filho, do rei Saul, o Isbosete, ser o rei de Israel, o Davi foi consagrado ali, rei de Judá. Então, em Israel, com a morte de Saul, assumiu o filho dele, o Isbosete, foi o rei de Israel, no lugar do pai que havia morrido, Saul. E o rei Davi foi consagrado rei de Judá. Entendeu? Então, Isbosete, rei de Israel, e o Davi, rei de Judá. Então, era assim a situação, isso depois de muitos anos da morte do rei Saul. Então, veja, apenas quando o rei Davi se transformou aqui também em rei de Israel, veja aqui, ó, o rei Davi morava em Hebrom e não em Jerusalém. Ele nunca colocou os pés em Jerusalém, porque ele não era aqui maluco para fazer isso, porque aí seria morto pelos jebuseus. Então, o rei Davi só realmente entrou em Jerusalém, quando já era rei ali sobre Israel e Judá. Veja aqui, a própria Bíblia diz: em Hebrom reinou sobre Judá, o rei Davi, durante 7 anos e 6 meses. Então, durante 7 anos e 6 meses, no próprio texto da Bíblia, está dito aqui que o rei Davi dominava Hebrom. Ele era rei sobre Judá. Só que aqui ele nunca havia posto os pés ainda em Jerusalém, como está escrito aqui. Entendeu, gente? Então, só depois que o rei Davi, como aqui está, só depois que o rei Davi foi ungido rei sobre Israel, só depois disso, muitos anos depois do rei Saul, muitos anos aí depois do rei Isbosete, o filho do rei Saul, depois disso, depois de Davi ter sido constituído rei sobre Judá, e agora Davi rei também sobre Israel, só depois disso é que Davi colocou os pés em Jerusalém, como está escrito aqui no versículo 6. Diz: partiu o rei, que rei? O rei Davi, com os seus homens lá de Hebrom para Jerusalém, gente. Veja aqui. Olha aqui, contra os jebuseus. Os jebuseus habitavam lá em Jerusalém. E aí o rei Davi queria entrar em Jerusalém. Entendeu, gente? O erro que está aqui, nunca o rei Davi, aqui no tempo do rei Saul, nunca o rei Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém. Nem pisou lá, porque os jebuseus dominavam Jerusalém. Então, o rei Saul, aqui no relato bíblico, está errado quando está escrito que ele levou a cabeça do rei, do gigante Golias para Jerusalém. Um absurdo. Então, o rei Davi realmente só chegou pela primeira vez a Jerusalém, veja aí, ó,
Aqui, em 2 Samuel, depois da morte do rei Saul, depois da morte de Isbosete, filho do rei Saul, depois de Davi ter sido constituído rei de Judá, e agora Davi sendo constituído aí rei de Israel. Somente depois de muitos anos é que o rei Davi, pela primeira vez, chegou a Jerusalém. E aí, como rei, ele diz: partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: veja, assim que o Davi ameaçou aqui entrar em Jerusalém, somente aqui, aí os jebuseus disseram: não entrarás aqui em Jerusalém, Davi, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Ou seja, Davi não vai entrar em Jerusalém. E aí o versículo 7 diz: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. E aqui diz que Davi conseguiu entrar pela primeira vez aqui em Jerusalém. Então você vê aqui que o que está em 1 Samuel, dizendo que o rei Davi levou a cabeça cortada do gigante Golias para Jerusalém, é um erro infantil, um erro ingênuo que está aqui na Bíblia. Porque, na verdade, no relato bíblico, o rei Davi só chegou a Jerusalém, só colocou os pés pela primeira vez em Jerusalém após a morte do rei Saul, após a morte de Isbosete, filho do rei Saul, após o próprio Davi ter sido constituído rei de Judá e depois rei de Israel. Quando Davi aqui foi constituído na lenda bíblica rei de Israel, rei de Judá ao mesmo tempo, aí é que ele foi chegar a Jerusalém, e não antes, como está aqui na Bíblia. Entendeu, gente? Agora você vai rir muito com a explicação do Norman Geisler diante desse erro bíblico aqui, que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Veja agora, no próximo quadro, a explicação do Norman Geisler. Vamos lá. Muito bem. Mantive aqui, gente, a passagem principal, 1 Samuel 17:54, quando diz que tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele, do filisteu, Davi pôs na sua tenda. A cabeça foi levada para Jerusalém. Correto, gente? E aqui está o erro na Bíblia, que é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. Agora veja a piada aqui, você vai morrer de rir. Veja a piada aí do Norman Geisler, na página 172. Ele escreve o que está aqui, completo, tá? Apenas isso. Ele escreve diante desse erro na Bíblia. Veja aqui a brincadeira dele. Ele diz assim, que aqui em Samuel, capítulo 17:54, não está escrito... essa aqui é boa, viu? Não é dito aqui, ó, não está escrito que a cabeça de Golias foi levada imediatamente. Não há esta palavra aqui, que a cabeça do gigante Golias não foi levada imediatamente para Jerusalém. Mas Davi, diz o Norman Geisler, levou para lá o seu troféu, que é a cabeça do gigante Golias, mais tarde. Que loucura, gente! Quando ele, o rei Davi, fez de Jerusalém a sede do seu trono. O Norman Geisler está dizendo aqui uma loucura. Além de ser loucura, ele está deturpando aqui a afirmação da narrativa bíblica de 1 Samuel, capítulo 17:54. Aqui está dito que ato contínuo, que o Davi cortou a cabeça do filisteu, do Golias, e levou, assim que cortou, levou
essa cabeça do gigante Golias, juntamente com as armas do gigante Golias, levou para onde estava o rei Saul. Tanto é que o rei Saul viu ali o rei Davi, ou melhor dizendo, o Davi, que não era rei nesse tempo. O rei Saul viu o Davi trazendo a cabeça do filisteu. E o rei Saul, obviamente, não estava em Jerusalém, porque Jerusalém aqui era habitada, dominada pelos jebuseus. Então você vê aqui que o Norman Geisler, ele deturpa o que está em 1 Samuel 17:54, dizendo aqui uma loucura. Ele diz aqui que não está escrito no versículo a palavra imediatamente, que o rei Davi aqui levou a cabeça do gigante Golias. Veja que loucura, gente. Levou a cabeça do gigante Golias, o Davi, e ficou com essa cabeça guardada, coitada. Imagine a podridão, né? Isso aqui, aí o rei Davi ficou com a cabeça do Golias guardadinha. Só depois de muitos anos... Isso aqui é brincadeira, gente. Só depois de muitos anos... o que é o Leo Adventures? O que é? Que foi? Entendeu? Dá vontade de rir, cara. Quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico, que tá na cara ali que foi erro. Entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso. É desastroso, entendeu? Pois é, que o rei Davi pegou a cabeça do gigante Golias, guardou essa cabeça. Veja que loucura. O Davi deve ter guardado aí num frigorífico, não é? A cabeça do rei Golias, para não apodrecer, não é? Que loucura, não é? Só que frigorífico não havia naquela época, não é isso? Não havia freezer. Onde o rei Davi colocou essa cabeça do gigante Golias, para só depois, quando conquistasse Jerusalém, depois de muitos e muitos anos, aí levaria esse troféu, diz aí o Norman Geisler. Gente, isso aqui é loucura. Isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica. E o Norman Geisler, repito, está deturpando o texto que está em 1 Samuel. Aqui está claro que no tempo aqui em que o rei Saul estava vivo, nesse tempo aqui, Davi não era rei em nada. Davi era apenas um jovem, filho de Jessé, um jovem garoto aqui. Pois bem, ao matar o gigante Golias, na lenda bíblica, Davi cortou a cabeça do gigante e, ato contínuo, na mesma hora, levou a cabeça do gigante para Jerusalém. E aqui está o erro na Bíblia. Como esse erro aqui, ele é incontestável, não há como você defender com a própria Bíblia, aí o Norman Geisler inventa uma loucura dessa. É quando eu digo que a emenda sai pior do que o soneto. Isso aí é a realidade pura e crua. Muito bem, para terminar o vídeo, volta aqui a questão. Deus algum existe? Deus algum está na Bíblia ou em qualquer livro religioso? O homem é que cria deuses, o homem que cria livros, entre aspas, sagrados, e é o homem que cria essas ilusões. Criando essas ilusões, ele foge da realidade. Ele se nega a ver a realidade, como dizia Sigmund Freud. E como foi o caso do Addison aí, do internauta, não é isso? O Addison, ele escreveu ali que ele era cristão fundamentalista, que ele acreditava piamente na Bíblia e que ele partiu para o estudo, partiu para a seriedade, estudar a Bíblia com seriedade, com imparcialidade. E aí ele descobriu que tudo isso aqui é fantasia, absurdos, erros, contradições, etc. Mais um vídeo e vamos terminar aqui este vídeo com as palavras do teólogo brasileiro falecido Rubem Alves, doutor em teologia, foi pastor protestante, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e deixou essa ilusão religiosa. Veja o que o Rubem Alves diz sobre a crença religiosa, referindo-se ao filósofo Nietzsche,
cujo pensamento coloquei aqui no quadro. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas.